Vamos ser realistas. O senhor não tem condições nem de financiar uma moto usada. Imagine um caminhão desses. O que aconteceu dentro daquela loja de caminhões deixou todo mundo sem reação. Um fazendeiro humilde, roupas simples, chapéu gasto pelo tempo, entrou apenas para perguntar o preço de um caminhão. Mas antes mesmo de abrir a boca, o gerente, arrogante, nariz empinado, soltou uma risada debochada. Meu senhor, isso aqui não é para quem só olha. Caminhão novo é para quem pode pagar. Essas palavras cortaram o ar como uma facada. O fazendeiro ficou quieto, mas a loja inteira percebeu o clima pesado. O gerente continuou. Vamos ser realistas? O senhor não tem condições nem de financiar uma moto usada. Imagine um caminhão desses. Clientes olharam para os lados, alguns desconfortáveis, outros indignados. O fazendeiro, com uma calma assustadora, só perguntou o valor. Mas o gerente se recusou a responder, dando as costas e chamando outro vendedor para gente de verdade que tem dinheiro. O silêncio tomou conta do lugar. O fazendeiro apenas respirou fundo e observou tudo ao redor. Cada detalhe, cada palavra, cada resto de desprezo. E é aqui que a história começa a mudar. Aquilo que o gerente não sabia e que vai destruir o chão dele mais para frente está prestes a vir à tona. Antes de continuar, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha, porque você precisa acompanhar o desfecho dessa história que vai virar sua cabeça ao avesso. A porta da loja se fechou devagar atrás do fazendeiro, mas o silêncio que ficou parecia engolir todo mundo lá dentro. O gerente, ainda se achando superior, virou para um vendedor e comentou alto o suficiente para todos ouvirem. É sempre assim. Aparece um desses, sujo de poeira, achando que pode andar num caminhão de verdade. Só me faz perder tempo. Mas algo no ar começou a mudar. Os vendedores se entreolharam. Uma senhora que aguardava atendimento balançou a cabeça, visivelmente incomodada. E o fazendeiro continuava ali, em pé, quieto, observando tudo com um olhar que ninguém conseguia decifrar. Ele caminhou lentamente pela loja, passando a mão no capô brilhante dos caminhões, como quem reconhece cada curva, cada detalhe, cada motor. Um vendedor mais novo se aproximou discretamente e perguntou: "O senhor precisa de alguma ajuda?" E pela primeira vez o fazendeiro sorriu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas que carregava um peso. Uma certeza, algo que ninguém ali entendeu naquele momento. "Só estou olhando", respondeu com sua voz calma, firme, quase assustadora de tão tranquila. O gerente percebeu a cena e voltou irritado. "Já falei que ele não vai comprar nada. Pare de perder tempo com esse tipo de gente." Foi aí que o clima pesou de verdade. O fazendeiro parou, virou devagar para o gerente e o encarou por alguns segundos. Um silêncio tão profundo tomou conta da loja que, até o som dos carros do lado, de fora, pareceu desaparecer. Os olhos do gerente começaram a tremer. Ele não entendia porque aquele homem, simples, com aparência pobre, emanava uma presença tão forte, tão intensa, tão desconfortável. Mas ele disfarçou, empinou o peito, fez cara de superioridade e soltou mais uma frase carregada de veneno. "O senhor está atrapalhando meus clientes reais. Por favor, se retire." O vendedor mais novo baixou a cabeça sem coragem de dizer nada. O fazendeiro não se mexeu. Não por falta de reação, mas porque parecia estar esperando algo. Algo que ninguém ali conseguia compreender. Ele passou a mão no bolso da camisa, olhou novamente para os caminhões e murmurou: "Interessante. Muito interessante." A frase baixa, quase sussurrada, veio acompanhada de um olhar que fez o gerente engolir seco. Era como se o fazendeiro soubesse de algo. Como se carregasse uma verdade gigantesca que estava prestes a explodir. Como se estivesse apenas aguardando o momento certo de virar o jogo. Os clientes começaram a sentir que havia algo errado. Algo grande. Algo que ia pegar fogo a qualquer instante. O gerente, nervoso, mas tentando manter o controle, deu mais um passo para frente e ordenou: "Se o senhor não sair, vou chamar a segurança." Mas o fazendeiro não demonstrou medo. Ao contrário, seu semblante parecia cada vez mais sereno, confiante, preparado. Ele olhou ao redor lentamente, como se estivesse avaliando cada canto da loja.
cada funcionário, cada caminhão, cada placa de preço. E no final, encarou o gerente bem no meio dos olhos. Eu só queria ver como vocês tratam as pessoas, disse ele com uma calma que fez a espinha de todos gelar. Ninguém entendeu. O gerente ficou confuso, tenso, quase sem saber como reagir. E o fazendeiro completou. E você mostrou exatamente o que eu precisava ver. Aquela frase caiu como uma bomba silenciosa. O gerente deu um passo para trás sem perceber. Alguns vendedores começaram a sussurrar. A senhora que esperava atendimento colocou a mão no peito. O fazendeiro deu mais 2 passos à frente. Não para confrontar, mas como quem está se preparando para algo maior. E foi nesse exato momento que tudo começou a mudar. Mas ainda não era a hora da revelação. Não ainda. O mistério no ar ficou tão pesado que parecia dar para cortar com uma faca. O gerente começou a suar frio. Algo dentro dele dizia que aquele homem não era quem parecia ser. Mas ele não sabia, não fazia ideia. E esse desconhecimento era a parte mais assustadora. A loja inteira ficou em silêncio. Os vendedores observavam. O gerente tremia sem admitir. E o fazendeiro, com aquela postura tranquila e inabalável, parecia apenas esperar. Esperar o momento em que a verdade viria à tona, derrubando todo o orgulho, toda a arrogância, toda a máscara daquele gerente. O gerente tentou recompor a postura, mas suas mãos tremiam levemente. Tão leve que só quem estivesse muito atento perceberia. O fazendeiro continuava ali, firme, silencioso, como uma sombra que não se move, mas domina o ambiente inteiro. Os vendedores começaram a se afastar aos poucos, não por medo do fazendeiro, mas pelo clima estranho que pairava sobre o gerente. Era como se todos sentissem que algo gigantesco estava prestes a acontecer. Eu pedi para você se retirar, disse o gerente, agora com a voz falhando. Aqui não é lugar para... Ele não terminou a frase. O fazendeiro inclinou a cabeça levemente, como quem ouve algo que não foi dito em voz alta. Para quem exatamente? Perguntou ele, sem elevar o tom. Mas a pergunta foi tão firme, tão segura, tão carregada de autoridade, que ecoou pela loja inteira. O gerente engoliu seco. Aquela voz, aquela postura, aquele olhar. Nada combinava com o que ele imaginava ser, apenas um fazendeiro pobre. Alguns clientes começaram a pegar seus celulares discretamente, pressentindo que aquele momento seria inesquecível. Um vendedor sussurrou para outro. Tem alguma coisa errada. Esse homem não parece alguém comum. O gerente ouviu o cochicho e ficou ainda mais nervoso. Eu só estou fazendo meu trabalho, disse tentando se defender, mesmo ninguém o acusando de nada ainda. O fazendeiro deu um passo à frente. O som de sua bota tocando o chão ecoou como se fosse um trovão. Devagar, ele passou os dedos pela lateral de um dos caminhões mais caros da loja. O gerente arregalou os olhos. Você sabe quanto custa esse modelo? Perguntou o gerente, tentando recuperar terreno. O fazendeiro não respondeu diretamente. Continuou observando o caminhão como quem avalia algo que já conhece muito bem. Sei exatamente quanto ele vale, respondeu por fim com uma calma inquietante. O gerente tropeçou nas próprias palavras. Como você sabe? Você nunca nem entrou para ver os modelos novos. Isso aqui é coisa de gente que entende. O fazendeiro então virou o corpo devagar, como se desse ao gerente a chance de enxergar, mas sem mostrar nada. Por enquanto, eu entendo mais do que você imagina, disse. A frase caiu como uma pedra pesada no meio do peito do gerente. Ele sentiu uma pontada de medo, mas tentou disfarçar com arrogância. Olha, eu não tenho tempo para jogos. Se você não vai comprar, pode sair. Aqui não é museu. Um vendedor mais experiente finalmente interveio. Senhor, talvez devêssemos... Mas o gerente o cortou imediatamente. Eu dou as ordens aqui. Essa loja é minha responsabilidade. A palavra minha pareceu voar até o fazendeiro de um jeito estranho. Ele soltou um leve riso pelo nariz. Não era de deboche. Era o tipo de riso de alguém que sabe muito mais do que todos ali. Ele passou as mãos nos bolsos, caminhou até o centro da loja e parou. Parecia analisar o ambiente inteiro pela última vez. Interessante como algumas pessoas se transformam quando acreditam que estão em posição de poder.
disse ele, olhando diretamente para o gerente. O gerente deu mais um passo atrás. O rosto começou a perder cor. As pessoas começaram a sentir, não era mais apenas uma discussão. Era algo maior, algo que envolvia verdade, justiça, ego e destino. O fazendeiro respirou fundo. Seu silêncio falava mais alto que qualquer grito. Os vendedores estavam tensos, como se prontos para correr. O gerente tremia. E o fazendeiro continuava ali, calmo, firme, imponente, assustadoramente sereno. Até que ele disse com voz baixa, mas clara como um sino: "Você ainda não entendeu o que está acontecendo, mas vai entender." Foi o suficiente para o gerente quase perder o ar. Todos sentiram que o momento da revelação se aproximava, mas ainda não era agora. A tempestade estava se formando. O trovão estava vindo, mas o raio ainda não tinha caído. E assim, o mistério só aumentava. A loja inteira estava em silêncio absoluto. O gerente, suando, tentando manter a postura, parecia encolher a cada passo que o fazendeiro dava. Os vendedores observavam como se assistissem a uma cena que mudaria suas vidas. O fazendeiro respirou fundo, se virou por completo para o gerente e falou com uma firmeza que fez cada pessoa ali prender a respiração. "Eu acho que agora já vi o suficiente." O gerente tentou rir, mas a voz saiu trêmula. Viu o quê? Eu só estava trabalhando." O fazendeiro passou a mão no bolso, tirou algo e entregou ao vendedor mais novo. Era uma carteira, não uma carteira comum. Uma carteira grossa, de couro pesado, que parecia valer mais que o relógio do gerente. O vendedor abriu devagar, puxou um cartão e ficou branco. "E senhor, isso aqui é..." O gerente arrancou o cartão da mão dele, e quando leu, as pernas quase falharam. Era o cartão de identificação do proprietário majoritário da rede de lojas. E não era só isso. No fundo, havia um papel dobrado, com assinatura conhecida, informando que aquele homem, aquele fazendeiro aparentemente simples, era o maior investidor, dono de 72% da empresa, o responsável por toda a expansão dos últimos anos, o homem que financiava tudo ali. O gerente gaguejou completamente em choque. "E isso deve ser um erro. Não pode, você não pode ser, você..." O fazendeiro então tirou o chapéu devagar, revelando o rosto limpo, firme, e falou com a voz que parecia a de um homem que comanda milhares. "Eu sou o fazendeiro que você humilhou, mas também sou o homem que comprou essa rede há 3 anos. Sou aquele que você disse que não parecia ter dinheiro nem para uma moto." O gerente empalideceu tanto que parecia prestes a desmaiar. O fazendeiro deu um passo à frente e disse: "Eu vim hoje sem avisar. Vim simples, como sempre vivo. Eu queria ver como meus clientes eram tratados quando ninguém sabia quem eu era. E você mostrou exatamente o tipo de pessoa que não pode estar no comando de nada." Os olhos do gerente encheram de lágrimas. O corpo trêmulo. A voz desapareceu. O fazendeiro então completou sem elevar o tom: "Você está demitido e pode sair agora." A loja ficou em choque. O gerente tentou balbuciar algo, mas nada saiu. Ele simplesmente pegou suas coisas, cambaleando, sem conseguir erguer a cabeça, enquanto todos observavam em silêncio profundo. Quando a porta se fechou atrás dele, o fazendeiro olhou para os vendedores e disse: "Se vocês tratam bem quem parece ter dinheiro, tratem melhor ainda quem não parece. Essa é a regra. A partir de hoje, nada disso se repete." Os vendedores assentiram, quase em reverência. A senhora que estava aguardando atendimento sorriu emocionada. O vendedor mais novo, ainda tremendo, agradeceu pela lição. O fazendeiro caminhou até o caminhão mais caro da loja. Passou a mão sobre o capô e disse: "Agora sim, vamos conversar sobre esse modelo. Quero levar 2. A loja inteira vibrou em silêncio. O fazendeiro colocou o chapéu de volta na cabeça, olhou ao redor com serenidade e concluiu: "Nunca julguem alguém pelo que parecem ser. O mundo dá voltas. E às vezes gira rápido demais. E se você assistiu até aqui, não sai sem deixar o like, porque isso ajuda muito. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo. Porque histórias como essa precisam ser vistas por mais gente.
Obrigado por estar aqui. Que Deus te abençoe. Até a próxima história.